O direito abstrato é o primeiro momento do espírito subjetivo no sistema hegeliano. Ele foi apresentado na obra Princípios da Filosofia do Direito, no primeiro capítulo, e ele se divide em direito de propriedade, direito contratual e direito penal. Hegel, na obra Princípios da Filosofia do Direito, nos apresenta a primeira e a segunda natureza. A primeira natureza é o imediato, o instinto, a vontade natural e o livre-arbítrio. Já a segunda natureza é a mediação, o mediato, portanto, o processo e a liberdade. No direito de propriedade, Hegel nos apresenta a passagem da posse para a propriedade. A posse nada mais é do que a forma mais imediata de que nós, seres humanos, temos contato com o mundo. O primeiro contato que nós temos com o mundo se dá por meio da posse. A posse diz respeito à coisa e ela somente te dá o direito de uso e não de troca. Então, quando falamos de posse em Hegel, nós temos dois elementos, coisa e uso. O direito de posse se reporta ao direito de troca. E a troca só se confirma com um direito contratual, o direito de contrato. O contrato, assim, é o reconhecimento formal da posse. E a troca somente é possível quando a posse se torna propriedade. Quando a posse se torna propriedade? Quando a posse passa a ser reconhecida por outras vontades. E neste momento ela acaba se tornando propriedade. Hegel diz que o direito de propriedade é a expressão da vontade livre reconhecida. Assim, a propriedade diz respeito ao uso e à troca. A posse, anteriormente, vimos que dizia respeito apenas ao uso. A propriedade já tem o elemento da troca. E a troca, lembrando, se dá pelo reconhecimento contratual. A posse, a propriedade e o contrato, nesta ordem, representa o aumento da concretização da liberdade. Na posse eu tinha direito apenas ao uso. Na propriedade já eu tenho direito da troca por meio do contrato. Na posse o que está em jogo é a coisa. Já na propriedade o que está em jogo é a relação entre duas vontades. Já no contrato a coisa não está mais em jogo, pois o que importa é a relação entre duas vontades. Porém, no momento do contrato existe um problema, pode surgir um problema, porque não há limites de uma vontade sobre a outra, de um sujeito sobre o outro, e desta forma pode surgir injustiças diante do contrato. Sendo que a injustiça neste momento é possível, Hegel nos mostra que o direito abstrato é insuficiente, e aponta o caminho para a moralidade, que é o segundo momento da obra Princípios da Filosofia do Direito e o segundo momento do espírito objetivo. Vimos até agora que no direito abstrato Hegel nos apresenta a posse com a característica do uso, a propriedade com as características do uso e da troca, a troca por meio do contrato, e diante do contrato a possibilidade das injustiças. O caminho que ele nos aponta é a moralidade, mas o próprio direito consegue resolver isso por meio do direito penal. Então, neste terceiro momento, Hegel apresenta a sua visão do direito penal para a resolução do problema da injustiça presente no contrato. No direito penal, que é o terceiro momento do direito abstrato, do espírito objetivo, Hegel nos apresenta o delito. E o delito ele se apresenta em três formas: dano, fraude e crime. O dano é sem intenção, já a fraude e o crime se dão com intenção do agente, do sujeito. No dano, a propriedade é desrespeitada, devendo-se assim fazer a restituição da posse. Na fraude, o direito é desrespeitado, devendo-se assim punir o agente que desrespeita o direito. A punição, então, ela é necessária, mas nesse caso ela não se aplica. A punição, ela passa a ser introduzida no crime. O crime é o querer ser injusto, é o agir com intenção e é o desrespeito total do direito. Na fraude, o delinquente não respeita o direito, mas ele mantém a aparência do direito, por isso a punição não se aplica. Já no crime, tanto o direito quanto a aparência do direito não são respeitados, por isso que aqui sim a punição se aplica. Há duas grandes teorias na tradição filosófica sobre a função da pena. Existe desde os gregos, desde Platão, a via da cura. E com os modernos, principalmente com Kant e Hegel, a via da retribuição.
É nesse período que a via retributiva ganha força com esses dois autores, mas essa via existia também desde a antiguidade. Se lembrarmos a lei de Talião, o olho por olho, defende essa via da retribuição. Há outros autores, como Platão e alguns medievais, que defendem a via da cura, ou seja, o criminoso não passa de um doente e ele deve ser curado pela pena. A pena tem a função de curar o criminoso, que no caso é um doente. Já a via retributiva defende que o criminoso deve expiar o seu crime. Então nós temos a via da expiação. Kant e Hegel defendem a via da retribuição, mas um adendo aqui importante é que Hegel sim é retributivista, mas ele também tem em sua filosofia alguns aspectos da via da cura. Hegel defende em sua filosofia tanto a via da cura como a via da expiação. A via da cura é apresentada no capítulo sobre o mundo invertido, no capítulo sobre o entendimento na fenomenologia do espírito. Já a via da expiação é apresentada na obra Princípios da Filosofia do Direito, no seu primeiro capítulo chamado Direito Abstrato. A via da cura fala que o criminoso é um doente e a pena está aí para curar este doente, este paciente, que é o criminoso. Já a via da expiação, retributivista, para Kant ela é uma necessidade ética. Já para Hegel ela é uma necessidade lógica. Se pensarmos a dialética hegeliana, a tese é o direito, a antítese é o crime, a síntese é a punição. Então a punição tem o poder de sintetizar o direito e o crime, que são dois opostos. Dessa forma, Hegel nos apresenta essa necessidade lógica da via da expiação. A explicação que o utilitarismo dá à pena, num sentido de que a pena deve favorecer o maior número, deve assim gerar um maior bem ao coletivo, Hegel não aceita essa explicação, falando que aceitar a leitura utilitarista da pena é tratar o sujeito como um cão. Já sobre a pena de morte, Hegel é um grande crítico dela, pois, segundo ele, nós, seres humanos, somos portadores de personalidade, de direitos inalienáveis e imprescritíveis, de direitos personalíssimos. Esses são os termos utilizados por Hegel para criticar a pena de morte. Em suma, vimos nesse vídeo que Hegel, ao falar do direito abstrato, nos apresenta a posse, a propriedade e o delito. A posse diz respeito ao uso, já a propriedade diz respeito ao uso e à troca. E por fim o delito diz respeito ao dano, à fraude e ao crime.